O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, segunda continuação. E, retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: Orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então, prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou: Esse homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Assim que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam: Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhes dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram: Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhes respondeu: Se vô-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como, se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: Ora, então tu és o Filho de Deus?
Então Jesus lhes afirmou: Vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos: Por que precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca?